neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Canal Arsênio Tardivo e você. Nossos vídeos vão ao ar, nosso podcast, às terças, às quintas e aos domingos, sempre ao meio-dia nós temos vídeos novos. Então você que está nos assistindo no Brasil, em qualquer país do mundo, receba o nosso carinho, nossa saudação e muito obrigado pela audiência. E fique até o final do vídeo, Você assista nossos vídeos, se inscreva no canal, participe e também nós temos o telefone de contato, que é 11 99465 9382. E não deixe de se inscrever, deixar o seu like e assista os nossos vídeos. Cada vídeo, cada podcast, nós temos um entrevistado aqui, porque nós damos orientações, damos dicas e também entrevistamos pessoas das mais variadas profissões. Por isso que o nosso canal chama-se Arsênio Tardivo e você. E hoje nós estamos felizes, porque estamos recebendo mais uma pessoa muito importante aqui nos estúdios, que é o Guilherme Zelig, professor de linguagens, escritor, que viveu nos Estados Unidos. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Arsênio. É um muito prazer estar aqui. Pode se identificar aí para o nosso público. Bom, eu sou Guilherme Zelig, sou escritor, sou professor, escritor de contos, novelas, Futuramente escreverei romances, E penso que a literatura é o melhor caminho a se seguir por meio das palavras, Acho que as palavras são muito importantes para que a gente conheça o mundo que a gente vive. Você deve ler bastante, Leio bastante. Inclusive estou lendo um russo agora, chamado Pushkin. Evgeny Onegin é o nome da obra. E até hoje ela tem, esses autores russos têm uma importância vital na minha construção como escritor, no meu processo criativo também. Agora, você é natural de onde? Sou natural aqui de Guarulhos mesmo, certo. São Paulo. Nasci a 31 de dezembro de 92. Uma família de poucos leitores. Então eu peguei a vereda desses poucos leitores para que um dia eu me tornasse esse escritor que hoje eu estou me tornando, Certo. Você tem paixão pelo Brasil? Tenho paixão pelo nosso país. Inclusive estudei línguas justamente para entender um pouquinho como que é a língua portuguesa. E acabei indo para a vereda também da língua inglesa, Você fala outras línguas também? Falo inglês, falo espanhol. Inglês e espanhol? Inglês e espanhol. É o básico hoje aqui no Brasil, que é inglês e espanhol, Exatamente. E arranho outras, mas é só arranhar mesmo. Certo. Agora, o Guilherme, de onde veio a sua paixão pela literatura? Minha paixão pela literatura ela começa com Arthur Conan Doyle. Eu tinha, creio que 13 para 14 anos, e eu peguei um livro do Conan Doyle, onde eu descobri um personagem famoso dele até os dias de hoje, chamado Sherlock Holmes. E o nome desse livro é O Signo dos Quatro. E de um dia para o outro eu terminei o livro. E tem uma parte triste da literatura, que é quando você termina um livro. E você fica perdido no mundo, quando você termina um livro que você gosta. E aí eu comecei a buscar outros autores dessa época, mais contemporâneos, mais antigos. E estou aqui, 16 anos depois do meu primeiro livro. Certo, depois nós vamos pedir para você mostrar e falar um pouco dos seus livros que você já escreveu. Certo. Agora, o que acontece? A gente puxou um pouco a sua história aqui e vamos fazendo pergunta baseado naquela história que a gente leu de você. A literatura hoje se difere dos autores do passado em quais aspectos? Eu não diria que ela se difere. A literatura ela é uma coisa viva, como é a palavra, como é a linguagem. E sendo ela essa coisa viva, ela vai identificar os problemas, as possíveis soluções para tudo que a gente está vivendo. Eu sempre sugiro, quando as pessoas me perguntam o que eu devo ler, eu sempre sugiro os clássicos, porque toda novidade de hoje já é uma ideia velha.
E é porque a literatura, ela é cíclica, né? O processo literário é cíclico. E dentro desses ciclos, como a humanidade ela avança em passos lentos, então é muito interessante você ver que os românticos escreviam no século XIX, no século XX ele vai se repetir numa outra perspectiva, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no romantismo, onde tudo dava certo no final, e aí chega um realismo e fala, não, o mundo não é assim, né? Não existe final feliz. E são basicamente nos autores desse pós-romantismo que eu me construí, né? Num Kafka, num Charles Bukowski, que era alemão, mas foi radicado nos Estados Unidos, John Fante, entre outros mestres que passaram, e inclusive brasileiros, como Clarice Lispector, que é uma das minhas preferidas. E você começou a se dedicar a esse trabalho com quantos anos? O meu primeiro conto foi com 14 anos que eu escrevi. 14 anos de idade. E os meus contos eles têm uma característica muito peculiar, porque eles são muito fatalistas. Eu gosto de escrever o que eu penso, né? E muitas das coisas que eu escrevo, elas lembram cenas de filmes, né? E sempre tem referências fílmicas. Uma inspiração. Sempre inspirado em algo mais visual, né? Nada num campo metafísico, mas mais visual, mais palpável. E todos os personagens que eu criei, eles existem. Eles existem hoje. São pessoas comuns. Certo. Eu tenho eu vou dizer que é uma capacidade de transformar isso aqui agora em um conto. Certo. Mas eu não consigo escrever falando, o Arsênio, né, ou todos que estão aqui presentes, colocar nome por nome, mas criar um outro nome, mas descrever a situação. Então você se baseou também em fatos reais? Sempre. Sempre fatos reais? Muitas das coisas, né? É mais fácil? Não. Eu acho que quando você cria, você tira de um outro campo, de uma outra lógica. Por exemplo, um conto que está num dos livros que eu publiquei recentemente, ele é um conto onírico, né? Ele vem de um campo de sonho. Você não sabe o que é a realidade e o que é o sonho, né? Mas eu consigo imaginar toda a situação, né? Porque mesmo ela é aquele sonho quase palpável que a gente tem, né? Então, por essa razão, tem aí as suas peculiaridades, né? Certo. Agora, você hoje, a sua fonte de renda é isso? Não, minha fonte de renda é não apenas escrever, mas também dar aula, né? Eu sou professor. Você é professor de que hoje? De língua inglesa. Língua inglesa. Nossa, deve ser gostoso, né? Dar aula de língua inglesa. Ser professor nos dias de hoje é um desafio, né? Um desafio diário. Certo. Mas se você faz aquilo com paixão, com amor... E isso sobrepõe o dinheiro, né? Você trabalha em escolas particulares ou do estado, do município? Eu sou concursado, né? Sou professor da rede pública. De estadual ou municipal? Estadual. Certo. E também trabalho nas redes privadas. Certo. Agora, você é um escritor de contos. Fale um pouco sobre isso. Escrever contos. O conto ele tem que ser objetivo. Certo. Né? Ele tem que ter um início, um meio e um fim predefinido. Então é uma escrita muito vamos dizer, quase braçal, é um exercício quase braçal você escrever um conto, porque às vezes você tem um início do conto e você não tem um fim, ou você só tem um fim e não tem um meio para. Então escrever um conto é muito difícil, porque é você dizer uma grande história com poucas palavras. Certo. Interessante. E gostaria também que você falasse um pouco mais, fala das suas redes sociais, já para o pessoal ir gravando. Certo, aí, né? minhas redes sociais é Gizelig, né? No Instagram, mas também tem... Está aparecendo na tela aí, mas pode repetir. Certo. E também a gente tem meus contos no Recanto das Letras, né? Alguns dos meus contos
tenho mais de 500 contos escritos, mas ali tem uma centena de contos que eu venho publicando desde 2016, por aí. Certo, deve ser uma alegria muito grande, né? Você ter uma vida tão ativa assim. Sim. Depois nós vamos nos comerciais, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Depois nós vamos já elaborar novas perguntas aí para você, pode ser? Tudo bem? Então tudo bem, vamos tomar uma aguinha, tomar um cafezinho e já voltamos, vamos para os nossos comerciais. Só lembrando, nosso telefone é 11 99465 9382. Voltamos já com o Guilherme Zelig. Alô, empresário! Se você pretende montar a sua empresa nesta rica região de São Paulo, como em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá ou em todo o Alto Tietê, temos galpões logísticos, industriais, prédios comerciais e grandes áreas de terrenos. Ligue ou mande uma mensagem 11 97244 8681 ou 11 96 355 4142. Do canal Arsênio Tardivo e você. Nosso podcast vai ao ar sempre com novidades, né? Sempre novos vídeos, às terças, às quintas e aos domingos, a partir das 12 horas, sempre temos vídeos novos, sempre entrevistando, conversando, batendo um papo com pessoas das mais variadas profissões. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, o Guilherme Zelig, que ele que é professor de linguagens, escritor e viveu nos Estados Unidos. Então ele tem muita coisa a falar. Agora nós vamos continuando aqui, vamos bombardeando ele aqui com perguntas. Você escreveu peças de teatro e foram, assim, encenadas? Sim, a minha primeira peça encenada, eu a escrevi em português, né? Chama-se Devaneios Noturnos. Certo. E quando eu escrevi Devaneios Noturnos, isso foi em 2019, mais ou menos, eu não sabia bem o que fazer, porque é uma peça que eu pouco entendo. E em 2023, quando eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu entrei em contato com uma atriz e diretora de um grupo de teatro brasileiro em Nova York, a Débora Ballardini. Um beijo, Débora. E ela simplesmente amou a peça. E ela fez uma adaptação junto com outros autores, né, outros diretores. E essa peça foi encenada no The Tank em novembro de 2023. Sob uma outra alcunha, mas ela misturou elementos da vida dela com a peça escrita e ficou uma obra linda, porque, como eu disse a princípio, muitas das coisas que eu escrevo vêm de um campo de pensamento, vêm do campo de onírico, vêm, né, do sonho mesmo. Certo. E ela transformou aquilo em realidade. Ficou linda a peça. E qual foi o seu maior sucesso? Você considera que foi? Eu creio que é o meu conto 333, né? É o conto que as pessoas mais leram, que em breve vai se tornar um curta-metragem, por um diretor chamado Robin Richardson, né? Quem fez a adaptação para o cinema é o Rhys Bulford, e o Robin é filho de uma grande amiga que, inclusive, me publicou, né, neste livro aqui chamado Post, não só nele, né? Mostro para a câmera. Pode mostrar para aquela câmera lá. Esta câmera, né? O Post, onde está o fragmento da minha novela, que tem muitas páginas, né? Dorota Cerner. Aqui é um compilado de autores do mundo inteiro, né? Dentre eles temos outro brasileiro, que é o João Cunha, que é um amigo de Campinas, mas são contribuições artísticas, né? Não são só necessariamente contos, né? Há fragmentos de música clássica, e a minha colaboração é com o trecho da minha novela. Perfeito. E você, num geral, assim, de um modo geral,
Você encontrou dificuldades? Foi fácil? Muitas portas se fecharam para você quando você menos esperava? Muitas portas ainda se fecham, né? Se fecham? Ser autor no Brasil, escrever no Brasil é muito difícil. Porque a gente escreve para um público que não vai ler, infelizmente. Porque o Brasil é um país de não leitores, na sua maioria. Principalmente com a internet agora, né? O pessoal deixa de ler um livro para ler na internet. Exato. Eu penso assim, a partir do momento que a pessoa muda, mesmo que ela goste de ler um PDF e afins, já é algo positivo. Mas hoje não se tem mais aquela eu digo isso em termos gerais, né? Não estou falando que todas as pessoas são assim, mas não tem aquela paixão por ler, por discutir determinado livro, determinado autor. Certo. E é uma pena. Agora, hoje, como qualquer autor, você deve ter mentoria. Quem é o seu mentor? Olha, eu tenho uma gama de mentores, de pessoas muito importantes nesse meu processo de escrita. Né? A própria Dorota Serner, o Gerald Thomas, que é um autor de teatro, e principalmente que ele foi a primeira pessoa a ler o Devaneios Noturnos quando eu escrevi. O Ben Boritz, que também é um dos principais pilares dessas publicações da Open Space, né? Entre outros. Agora, assim, como você o conheceu, e o interessante é saber o que você conhece. Por exemplo, foi difícil? Como é que você conheceu todos eles? Para chegar nos demais, o primeiro foi o Gerald Thomas, né? O Gerald eu conheci há mais ou menos 11, 12 anos, numa peça que ele fez com Neila Torraca, chamada Entre Dentes, né? E a partir disso, e nós nos conhecemos numa situação até engraçada, porque tinha uma moça na minha frente, a peça começando, né, aquela fumaça, aquela escuridão, né, bem as peças do Gerald, e a mulher estava com o celular, com a luz, né, reverberando ali na frente. E depois posteriormente eu mandei um e-mail para ele reclamando, né, a peça foi excelente, o problema era a mulher que estava na minha frente. E ali começamos a dialogar e ele descobriu que eu escrevia contos. Eu fiz uma seleção de contos, acho mais de 40 contos na época, e mandei para ele. Só que eu mandei naquela desesperança de que ele não iria ler. E 2, 3 dias depois ele veio discutindo conto por conto, já conhecendo os personagens, né, personagens que me cercam até hoje. E até hoje a gente mantém essa amizade. Toda vez que ele vem para o Brasil, a gente se encontra, né? Quando eu estive nos Estados Unidos não deu para que nós nos encontremos, porque eu estava num estado, ele estava no outro. Mas ele é uma pessoa até hoje extremamente importante para minha carreira. Certo. E sobre projetos, publicações para o futuro, quais são as suas perspectivas? Eu estou escrevendo agora uma novela, né? Muito desesperançosa, né? Sobre um futuro próximo no Brasil. Posteriormente eu conto. Estou esperando a resposta de editoras sobre o fragmento dessa novela, né? Que se chama Ameaça Invisível, que é a história de um vírus que acomete as pessoas no mundo inteiro, e num futuro onde pessoas não leem, né? E esse vírus, ele vem por meio de livros, que nesse tempo em que se passa a história, o livro é um instrumento muito antigo. Então, um grupo de pessoas meio que conhece uma que conspira contra essa ideia de que os livros que estão matando as pessoas. Ah, perfeito. E, finalmente, quem é o Guilherme Zelig na cena cultural hoje? Um autor buscando seu espaço. Ah, interessante, hein? Estou buscando meu espaço,
por meio das minhas palavras escritas, eu quero deixar como o muro aqui, o meu bloquinho. Certo. E você lembra quantos livros, quantas obras você já tem publicada? Olha, pelas minhas contas, estou chegando a 10 obras publicadas, né? Já 10? Parabéns. 10, né? Minha primeira publicação foi aqui no Brasil, em Portugal, Moçambique e outro país de língua portuguesa, que não vou lembrar. 2 livros publicados em Nova York. E aqui no Brasil, 2 livros também. E quantos países você já percorreu? Eu já estive nos Estados Unidos, né, para estudo. Estudei na Universidade da Carolina do Norte e passei aqui pela América do Sul. Você fez faculdade também? Sim, sou graduado em letras. Letras? Você é professor também, então. Exato. Né? Certo. Então passa para nós as redes sociais e mostra também um pouco mais. Você trouxe 2 livros certo, aí, né? Eu trouxe 2 livros. Pode um mostrar é o Post, pra câmera aí. que é pela Open Space Magazine. Esse livro ele é todo em língua inglesa, né? Quem quiser é só entrar em contato, que a gente dá o nosso jeito de enviar. Certo. Então tem autores do mundo inteiro. E também tem esse outro aí. Esse é o Não Apague as Luzes, que é uma editora lá do Paraná, né? Que também é um livro de contos. Legal. Tem eu e um grande amigo meu tá aqui publicado também, Thiago Basso. Nossos contos aqui. Eu tenho 2 contos, né? O primeiro Pedaço de Bolo e o 333, né? O famoso 333 ótimo. publicados. Então, Guilherme Zelig, muito obrigado aí pela visita aqui, obrigado por dar esse tempinho para nós aqui, é um prazer para nós todos recebê-lo aqui, né? Ficamos felizes e muito obrigado, as portas estão abertas. Deixa só, repita suas redes sociais. Minhas redes sociais é o Gizelig no Instagram e o Recanto das Letras /Gizelig. Muito bem, muito obrigado então você pela visita, pela entrevista, foi um bate-papo gostoso aqui no nosso podcast. E a gente dá um tchau para a câmera aí, nós voltamos no próximo vídeo. Até logo. Muito obrigado ao Abner, meu produtor, obrigado ao Márcio também, que deu uma forcinha para nós. O Márcio, que ele é piloto e tudo, nos ajudou até. Sim, o Márcio Marte, também um grande amigo. Nos convidou aí, trouxe você até aqui também. Muito obrigado pela visita, agradeço ao Márcio. E até uma outra oportunidade, fique com Deus, que muito obrigado a todos, um bom trabalho, um bom dia para você que está nos assistindo. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.